E aí, pessoal, vou responder algumas questões aqui sobre velocidade média para vocês entenderem o melhor conteúdo para estudar para a prova, tá? Para chegar para a prova mais preparados. Então, vamos aqui o primeiro exemplo, pessoal. Um carro faz uma viagem de 180 quilômetros em 2 horas. Qual é a sua velocidade média em metros por segundo? Então, pessoal, sempre que eu estou resolvendo isso aqui, eu gosto de fazer o quê, pessoal? Retirar os dados, tá, pessoal? Eu tenho aqui os seguintes dados. Quais são os dados que eu tenho aqui na questão? Eu tenho a distância percorrida, que é igual a 180 quilômetros, tá? E o tempo, o intervalo de tempo, que foi dado em 2 horas. A questão quer saber qual foi a velocidade média nesse intervalo de tempo. Então, vamos lá. Vamos aqui para a resolução. Nós vimos, pessoal, para calcular a velocidade média, eu vou fazer o quê? A fórmula da velocidade média, eu vou pegar a distância percorrida, tá? E dividir pelo intervalo de tempo. Então, quem é a velocidade média que nós temos? A distância? 180 quilômetros, tá? Dividido por 2 horas. Então, 180 dividido por 2 vai ser igual a 90 quilômetros, né? Que o espaço está dado em quilômetro e o tempo está dado em hora. Só que, pessoal, eu quero, gente, que a gente converte, tá? Converte para metros por segundo. Então, para converter para metros por segundo, o que que eu vou pegar? Eu vou fazer o quê? Vou pegar 90 quilômetros por hora e dividir por 3,6. Fazendo essa divisão na calculadora, gente, eu vou encontrar 25 metros por segundo. Pronto. Aí, aqui está respondido a questão, tá bom, pessoal? Opa, respondido a questão. Vamos logo para a questão 2, pessoal. Um automóvel, vamos aqui retirar logo aqui os dados, ó. Um, um automóvel, ele faz o quê, pessoal? No intervalo de 2 horas, deixa eu colocar logo aqui delta T, no intervalo de 2 horas, ele passa do marco quilométrico, vai ser nossa posição inicial, 140 quilômetros para um marco quilométrico para o quilômetro 200, tá? E eu quero saber foi a velocidade média neste intervalo de tempo. Então, vamos lá resolver, tá? Resolução. Observe, pessoal, que nós temos uma posição inicial e uma posição final. E o tempo que ele gastou de quilômetro 40 para o quilômetro, ou do quilômetro 140 para o quilômetro 200. Então, olha, se eu sei, pessoal, olha, se eu sei que ΔS é igual a posição final menos posição inicial, então eu posso dizer que a velocidade média é igual a que posição final menos posição inicial dividido pelo intervalo de tempo. E aí vamos substituir, que é a posição final, 200, então foi onde ele chegou ao destino final, 200 menos 140 dividido pelo intervalo de tempo, que foi 2. Resolve logo a subtração, 200 menos 140 dá 60. Dividido por 2, nós vamos encontrar uma velocidade média de 30 quilômetros por hora, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que essa velocidade é uma média, quer dizer que ele fez esses 60 quilômetros sempre com essa velocidade de 30 quilômetros por hora. Teve momentos que ele pode ter mais rápido que 30 quilômetros, outros momentos, pessoal, ele pode ter até parado no percurso, tá? Agora, pessoal, nós temos aqui o exemplo 3, tá? O que que diz aqui?
Um automóvel passa do quilômetro 40, tá? De uma rodovia às 14 horas. E pelo quilômetro 250 às 17 horas. Calcule a velocidade escalar média desse automóvel nesse intervalo de tempo. E aqui nós temos a alternativa. E aqui, pessoal, ó, esse 14 quilômetros por hora vai ser nosso tempo inicial, tá? Aqui o 40 quilômetros vai ser nossa posição inicial e aqui será a posição final. E aqui nós temos o instante final. E a questão quer saber qual foi a velocidade média que esse corpo gastou nesse percurso, tá? Então nós temos, tá, olha, velocidade média é igual a quem? É posição final menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, ou instante final menos instante inicial. E aí vamos só substituir, que é nossa posição final, 250 menos 40, não é isso? Sobre quem? 17, que é o instante final, menos 14, que é o tempo onde ele iniciou a viagem. E aí nós temos agora 250 menos 40 vai ficar 210 dividido por 3. E aí a velocidade média será igual a 70 quilômetros por hora. Pronto, alternativa correta é a letra A, tá? Espero que tenha entendido. Outra questão aqui, pessoal, nós temos aqui, olha, nós temos aqui uma distância de uma pessoa percorreu a pé de 1.200 metros em 20 minutos. E aí, olha, nós temos aqui os dados, pessoal. Quais são os dados que nós temos nessa questão aqui, olha? Eu tenho a distância em 1.200 metros, tá? E o tempo em 20 minutos. Só, pessoal, um detalhe, ele quer essa velocidade em quilômetros por hora. Então, para me converter para quilômetros, pessoal, eu vou dividir por 1.000, tá? Então, 1.200 dividido por 1.000 vai ser igual a 1,2 quilômetros, tá? E aqui, 20 minutos, eu vou dividir por 60. Dividir em 20 minutos por 60, pessoal, é o mesmo que eu escrever 20 sobre 60, não é isso? Dividir em 20 por 60, dá para simplificar por 20, não é isso? Simplificando aqui por 20, eu vou encontrar o quê? 1/3 de... Opa, perdão aqui. 1/3. Opa, cadê a borracha? 1/3 de 1 hora. Então, vamos procurar essa velocidade média. Vamos calcular, tá? Opa. Vamos aqui resolver. Resolução. Vamos resolver aqui. Como é que a gente vai pegar? Como eu quero a velocidade média, vai ser o quê? Será como? Distância percorrida pelo intervalo de tempo. E aí, eu vou pegar agora quem? Quem vai ser o ΔS? 1,2 dividido pelo intervalo de tempo, 1/3. Nós temos o que, pessoal? Uma divisão de fração. O que é que a gente faz? Vamos repetir o primeiro, né? O numerador. E aqui na fração, nós vamos multiplicar pelo inverso da fração. Como vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar 1,2 vezes 3 sobre 1. E aí a gente tem o quê? 1,2 vezes 3 vai dar o quê? 3,6 quilômetros por hora. Como o denominador é 1, pessoal, posso desconsiderar ele. Então a alternativa correta é a letra B. E aí no exercício de vocês, pessoal, aparece esse gráfico, tá? Em que a gente vai fazer o quê? Calcular o módulo da velocidade
média nos intervalos de tempo de 0 a 10 segundos e de 10 a 20 segundos. E aí eu tenho, pessoal, nesse intervalo aqui, quais são os dados que eu tenho aqui, ó? De 0 a 10, eu vou ter o que, pessoal? Ó, aqui no eixo de X, eu vou ter o tempo marcado em segundo, e na vertical eu vou ter o deslocamento. Então, com 0 segundo, em 0, pessoal, eu tenho o que? O tempo inicial 0 segundo, ele vai estar em que? No quilômetro, ele tem andado 0 metro. Com o tempo de 10 segundos, pessoal, com o tempo de 10 segundos, ele já está em que posição? Ó? 10 segundos, subindo aqui, ó. Ele está na posição 100 metros. E aí a gente vai procurar a velocidade média, tá? A velocidade média é igual a... Opa, gente, aqui. A velocidade média vai ser quem? Delta S sobre delta T. E aí nós vamos ter, quem é a posição final? 100 menos 0 sobre quem? Instante final menos instante inicial. 10 menos 0. Tá, a velocidade final, fazendo aqui a subtração, eu tenho 100 menos 0 é 100, 10 menos 0 é 10. 100 dividido por 10, a velocidade média será de 10 metros por segundo. Do mesmo jeito, pessoal, nós iremos fazer aqui na letra B, tá? Na letra B, nós temos aqui, ó, ele vai aqui do tempo 10 segundos, tá? De 10 até 100, e depois ele tem até o intervalo de 20 segundos. Ó. Com 20 segundos ele sobe, e com 20 segundos ele está na posição de 300 metros. E então nós temos aqui, ó, quando estava com 10 segundos de andamento, pessoal, a posição inicial do móvel era de 100 metros. Quando o tempo era de 20 segundos aqui, ó, 20 segundos, quando o tempo era de 20 segundos, o móvel já se encontrava em que posição? Ó, subindo aqui, ó, já se encontrava na posição 300 metros. Opa, posição 300 metros. Resolvendo aqui, velocidade média é igual ao deslocamento sobre ΔT, não é isso? Então, vai ser quem? Ó? Posição final menos posição inicial. Ele terminou em 300 e começou em 100. Então, será 300 menos 100 dividido por quem? Posição final, ó. Terminou a viagem em 20 e começou em 10. Então, vai ser 20 menos 10. E aí, vamos encontrar quem? 300 menos 100, 200. 200 dividido por 10, não é isso? 200, deixa eu apagar aqui. 200 dividido por 10, que eu vou encontrar, na verdade, uma velocidade, para facilitar, eu posso até cortar aqui os zeros, simplificar 20 dividido por 1, vai ficar a velocidade de 20 metros por segundo. Pronto, espero que tenha ajudado.